Algumas palavras têm o poder de mudar o mundo, mas olha, elas raramente nascem perfeitas. Hoje, a gente vai fundo em um dos documentos mais famosos da história para entender como a sua mensagem foi de fato construída, palavra por palavra. Essa frase, ela é reconhecida na hora, né? Parece que foi até esculpida em pedra, um verdadeiro pilar da história. É um trecho que praticamente define uma nação. Então, essa é a pergunta que vai nos guiar. E se essa frase tão icônica, e várias outras, fosse o resultado de muita edição, debates acalorados e concessões? A ideia aqui é desconstruir essa imagem de que a Declaração de Independência já nasceu pronta. Vamos começar quebrando aquela imagem clássica que muita gente tem, a de um gênio solitário escrevendo sem parar palavras que mudariam o mundo. A realidade, como a gente vai ver, foi bem mais complexa e, na verdade, um trabalho de equipe. A verdade é que foi um grande esforço coletivo. Sim, Thomas Jefferson foi o redator principal, claro, mas o rascunho dele foi só o ponto de partida. Foi como uma tela em branco que seria retocada por muitas mãos antes de virar a obra-prima que conhecemos hoje. Certo, então, como é que um rascunho se transformou num texto quase sagrado para uma nação inteira? O processo não foi um estalo, um momento único de inspiração. Pelo contrário, foi uma jornada de semanas, cheia de debates, edições e, claro, muitos acordos. Essa linha do tempo deixa bem claro que não foi um ato isolado. O rascunho do Jefferson era só o começo. Depois passou por um comitê, foi discutido e alterado pelo Congresso durante dias. E a famosa data de 4 de julho marcou apenas a primeira assinatura, a de John Hancock. A maioria dos outros signatários só colocou o nome ali meses depois. Fica nítido que foi um processo e não um simples flash de genialidade. E é justamente nesse processo de edição que a mágica acontece. Pequenas mudanças nas palavras acabaram criando impactos gigantescos no significado final. Olha que interessante essa comparação. A mudança de sagradas e inegáveis para autoevidentes. Sagradas e inegáveis é uma afirmação baseada na fé, algo em que se acredita. Já autoevidentes é uma afirmação da lógica, da razão. Isso sugere que essas verdades não precisam de crença. Elas são óbvias para qualquer pessoa que pense de forma racional. Uma mudança sutil, mas que reformula toda a base do argumento. E aqui a gente vê outra mudança crucial. O rascunho original foca numa ação negativa, rejeitar e renunciar. Já a versão final faz uma declaração positiva, cheia de força. São e por direito deveriam ser. Não é só sobre o que eles estão deixando para trás, mas sim sobre o que eles estão se tornando. E aqui tem outra edição sutil, mas genial. O rascunho do Jefferson usava a palavra estados. O Congresso mudou de volta para colônias na frase final. Mas por quê? Para deixar claro que era o próprio ato de declarar que os transformava de colônias em estados. A transformação acontece ali, naquelas palavras, naquele exato momento. Isso torna o documento ainda mais poderoso. O rascunho do Jefferson era, em grande parte, secular. O Congresso, no entanto, fez questão de adicionar essas referências religiosas. O objetivo era enquadrar a luta pela independência não apenas como uma disputa política, mas como uma causa moral, uma causa justa, abençoada por uma autoridade superior à do rei da Inglaterra. Mas a revisão mais dramática e controversa de todas não foi uma adição, e sim uma remoção. Uma remoção que assombraria a nação por gerações. O próprio Jefferson, anos depois, revelou sua frustração com essa que foi a mudança mais significativa de todas. Uma passagem que ele achava crucial, uma condenação fortíssima da escravidão, foi simplesmente apagada para agradar os interesses da Carolina do Sul e da Geórgia. Vamos pensar na ironia disso. O mesmo documento que proclamava que todos os homens são criados iguais tinha no seu rascunho original uma condenação fervorosa do comércio de pessoas escravizadas, culpando o rei diretamente. E essa passagem foi retirada de propósito. A razão foi um acordo político, um acordo brutal. A unidade era essencial para a Revolução dar certo. E para garantir o apoio de todas as colônias, a condenação da escravidão foi sacrificada. Foi uma decisão que plantou a semente de uma contradição profunda no coração da nova nação. Uma ferida que levaria quase um século e uma guerra civil para começar a cicatrizar. A história por trás da declaração não é só sobre o passado. Ela nos ensina uma lição universal sobre comunicação. Mensagens que mudam o mundo raramente nascem prontas. Elas são forjadas. E esse processo de criação continua tão relevante hoje quanto era em 1776. Como bem aponta a jornalista Lisa Debode, tudo começa com paixão.
Os fundadores tinham paixão pela liberdade. Encontrar essa paixão é o ponto de partida para qualquer mensagem que se queira transmitir com força. O conselho dela, na verdade, espelha o processo da própria declaração. Primeiro, encontre uma paixão. Depois, teste a mensagem, converse com outras pessoas, assim como o rascunho foi debatido no Congresso. E o mais importante, escreva e revise. Ninguém acerta de primeira. Então, a grande lição desta análise não é apenas histórica, é sobre comunicação. É sobre entender que a clareza e o poder de uma ideia vem do processo de refinar, cortar, debater e reescrever até que a mensagem principal brilhe de verdade. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A gente viu como um documento que mudou o mundo foi forjado no fogo da revisão. Então fica a pergunta no ar: que ideias e paixões hoje merecem ser declaradas? Que mensagem, seja grande ou pequena, o mundo precisa ouvir, mas que precisa ser refinada através desse mesmo processo para se tornar inesquecível?